Eu queria começar considerando o seguinte problema. Várias razões, vários motivos podem nos levar a filosofar. Tá? Questões, digamos, técnicas da própria atividade filosófica, o que é o ser, o que é o pensamento, o que podemos conhecer, enfim, é uma listagem imensa de questões, aspas, técnicas inerentes à reflexão filosófica que nos movem a fazer filosofia. Tá? Outras questões são questões movidas pela própria história do pensamento filosófico, o que Aristóteles disse a respeito da prudência, qual era a concepção de Plotino a respeito do logos, e assim por diante. São questões postas pela história da filosofia que nos obrigam também a considerá-las em termos filosóficos. Mas, sem querer esgotar o âmbito das possibilidades, dos assuntos, das razões que nos levam a filosofar, há uma terceira fonte de interpelação que nos provoca o exercício filosófico, que é um âmbito, uma fonte constituída por que a gente poderia designar como questões externas. Interpelações, em princípio, externas à filosofia, que é a filosofia entendida como conjunto de problemas e conceitos tecnicamente circunscritos, que era entendida como história, são problemas exteriores que exigem, quer dizer, que põem um desafio para que, sobre esses problemas e essas questões, nós exercitamos algum tipo de reflexão de natureza filosófica. O tema que eu quero considerar hoje é um tema que cai nesse terceiro conjunto. Um tema escrito nesse terceiro conjunto. No ano passado, eu e o Zé Raimundo fomos submetidos a uma interpelação, nada grave, interpelação boa, positiva, né? Que nos exigiu, quer dizer, nos convidou, e na medida em que nós aceitamos o convite, nos exigiu, né, refletir sobre o tema da preguiça. Né? O tema da preguiça. Esse foi o tema do ciclo de reflexões e de conferências organizadas no ano passado pelo Adalto Novaes, né? Incluiu a mim e ao Zé Raimundo, e nós, que não somos especialistas na preguiça e nem preguiçosos, né? Quer dizer, o Raimundo então nem se fala, né? Eu talvez um pouco mais, fomos obrigados a pensar filosoficamente o tema. Então, é um pouco um exercício de trazer para o campo da reflexão filosófica um tema que, em princípio, não há nada que obrigue o tratamento desse tema no campo filosófico. Os outros temas só podem ser tratados filosoficamente. A natureza do ser só pode ser tratada filosoficamente. O que Plotino disse sobre o logos só pode ser tratado filosoficamente. A preguiça não. A preguiça, a justiça, sei lá, a qualidade do ar, sei lá, podemos aqui enumerar vários temas, não são inerentemente filosóficos, mas podem ser submetidos à reflexão de caráter mais filosófico. Então, é um pouco esse exercício que eu quero apresentar a vocês, e o mapa do exercício é o seguinte. Quer dizer, o que o ceticismo tem a ver com isso? O ceticismo vai ser apresentado aqui por mim, no final da minha apresentação, como uma das versões possíveis do que eu vou designar daqui a pouco como preguiça absoluta. Mas isso, o absoluto da preguiça. Melhor, apaguem a preguiça absoluta. O absoluto da preguiça. Mas para que eu faça isso, eu tenho que fazer um breve preâmbulo para que a própria ideia do absoluto da preguiça possa ter algum sentido. Bom, recebido o desafio de pensar a preguiça, desde o início eu evitei a seguinte estratégia: pensar a preguiça como uma espécie de atitude política, moral, que se contrapõe ao mundo da aceleração tecnológica, capitalista, etc, etc. A preguiça como atitude de resistência. Os resistentes à voracidade do tempo, à precipitação tecnológica, enfim, a correria, a loucura dos tempos. A preguiça poderia ser pensada numa chave de homens lentos que resistem, digamos assim, a uma insuportável aceleração das coisas. Né? Quer dizer, o ícone dessa perspectiva seria Dorival Caymmi, por exemplo. Né? A célebre conceituação baiana, né? Quer dizer, de que na Bahia há 3 ritmos, né? O ritmo lento, o ritmo lentíssimo e o ritmo Dorival Caymmi. Né? Então, é uma proposição filosófica tradicional. Então, os homens Dorival Caymmi seriam os resistentes, né? os que não aceitam o ritmo imposto por uma certa forma civilizatória. Eu recusei esse tema porque me parece que essa orientação nos levaria a uma defesa da preguiça prática. Quer dizer, teremos que praticar a preguiça para resistir a alguma coisa que nos parece insuportável. Praticar a preguiça me pareceu, desde o início, um oxímoron, uma contradição em termos. Como é que eu posso praticar alguma coisa que no seu absoluto só pode ser pensada como imobilidade? Mais ainda, quer dizer, para resistir ao mundo da voracidade
tecnológica, da rapidez tecnológica, eu teria que me associar a outros preguiçosos, porque eu não poderia resistir sozinho. Então eu teria que organizar um movimento de preguiçosos para poder resistir a uma certa forma civilizatória. Isso daria um imenso trabalho e, portanto, se bem sucedido o movimento acabaria por destruir a própria identidade original que ele deu, que o pôs em movimento. Então, eu recusei, portanto, embora esse veio é um veio riquíssimo, muita gente explorou isso muito bem, e vamos fazer referência, talvez, o pioneiro desse paradigma de tratar a preguiça, que foi o Paul Lafargue, quando escreveu o direito à preguiça, o direito ao ócio, né? A ideia dele é de que os operários devem ser obrigados a consumir as coisas que eles produzem e são apropriadas pelos outros. Né? A obrigação do ócio. Me pareceu também uma coisa estranha, quer dizer, obrigação à preguiça. Um pouco como a ideia de Rousseau, de que na sociedade ideal nós seremos obrigados a ser livres. Quer dizer, algo assim um pouco contra-intuitivo, para dizer o mínimo. Então, rapidamente, para não perder muito tempo nesse preâmbulo, qual foi a orientação que eu assumi aqui? Foi tentar pensar o absoluto da preguiça. O absoluto. O que seria o absoluto da preguiça? E pensar o absoluto só faz sentido, né, se nós nos movemos na direção da metafísica. Certo? Só a metafísica, né, pode incorporar a reflexão sobre absolutos. Né? Não é recomendável que a reflexão sobre absolutos se dê no campo da história e da política. Certo? Quando o absoluto se dá no campo da política, nós temos dois problemas. Primeiro, o absoluto não será o absoluto, porque a política é o reino da contingência e do possível. Segundo, a simulação do absurdo na contingência, né, com frequência tem por efeito o terror. O terror é a simulação do absurdo na contingência. E por uma impossibilidade lógica, nenhum absoluto pode ser contido pela contingência, por uma coisa que é puramente contingente. O absoluto é necessário, portanto não pode ser contingente, não é empiricamente referenciável, porque tudo que é empírico está na ordem dos possíveis e das contingências, portanto só uma maneira de lidar com o absoluto que é pensá-lo. Isso parece ser uma coisa bizarra, mas não é. Essa é uma estratégia usual na história da filosofia. Santo Anselmo fez isso exatamente quando posto diante do desafio de produzir uma prova da existência de Deus, sem apelar para contingentes, sem apelar para dimensões contingentes, acidentais e finitas, né? Quer dizer, uma prova fundada na pura razão, quer dizer, portanto, uma prova necessária e absoluta, na qual o operador fundamental é a ideia de que existe um ser acima, além do qual nenhuma perfeição é possível. E o próprio sentido gramatical e semântico dessa expressão constitui uma prova necessária e suficiente para a existência de Deus. Se eu sou capaz de pensar, se eu sou capaz de entender a sentença, um ser cuja perfeição não pode ser superada por nenhuma outra perfeição, se essa sentença faz sentido para mim, gramatical e semanticamente, ela implica a existência desse ser. Tá? Porque um ser dessa natureza não pode existir só no pensamento, ele tem que existir também no mundo. Tá? Esse truque, evidentemente, foi criticado, quer dizer, muita gente depois passou uma rasteira nessa prova anselmiana, ela é tudo menos uma prova, mas é um truque inteligente, porque põe o tema do absoluto de uma maneira útil para o que eu quero pensar aqui. E nesse sentido, eu formulo a questão da preguiça da seguinte maneira. Né? O que é uma preguiça para além da qual nenhuma outra preguiça é possível? O absoluto da preguiça é isso. Né? Uma preguiça, tá? Além da qual nenhuma outra é possível. Eu acho que fica claro para todos nós aqui por que essa pergunta não pode ser empiricamente respondível. Porque eu pergunto para vocês, qual é o máximo de preguiça que vocês conhecem? Aí vocês indicam, fulano. Fulano é um preguiçoso. Eu não conheço ninguém mais preguiçoso que fulano. Mas poderá aparecer alguém aqui que vai dizer, não, eu conheço alguém mais preguiçoso que fulano. E apresenta uma evidência do sujeito mais preguiçoso. Além do fato de que não preciso nem apresentar evidência. Eu posso imaginar fulano vezes 2. Né? Alguma coisa, imaginarem que a preguiça de fulano fica multiplicada por 2, 3, 4, 5. Ou seja, não há limite. Portanto, eu não tenho o absoluto. Se eu for buscar o absoluto da preguiça nos exemplos históricos. Eu tenho que fugir, portanto, do mundo da contingência e tenho que operar essa possibilidade no plano do puro pensamento. Nesse sentido, a inquirição ela assume um cariz inevitavelmente metafísico. Bom, então esse é o preâmbulo, essa é a chegada. E qual é, portanto, a definição metafísica, né, que eu vou sustentar para atender essa exigência? Uma preguiça, vejam bem, esse é o ponto importante. Tá? Uma preguiça para além da qual nenhuma outra preguiça é possível.
portanto, o limite. Né? Qual é, então, qual é o conteúdo, quer dizer, qual é o conteúdo da resposta que eu ensaio aqui para atender esse tipo de pergunta? Então, eu vou apresentar a resposta para isso e vou apresentar depois o exemplo, que eu vou chamar aqui um exemplo de metafísica prática, né? Que é o cético, a ataraxia cética, uma maneira de ler a ataraxia cética, certo? Não é a revelação do que é a ataraxia cética, que seria uma estultice da minha parte, mas é uma forma de pensar a ataraxia cética que, do meu ponto de vista, se encaixa a resposta que eu vou dar à pergunta a respeito da preguiça, para além da qual nenhuma outra preguiça é possível. Qual é a resposta? A resposta, na verdade, ela parte da seguinte premissa, né? A preguiça absoluta, se for absoluta, ela terá que negar o mundo do movimento. E o mundo do movimento é um mundo constituído, inapelavelmente, pela combinação de tempo e espaço, pela articulação entre tempo e espaço, certo? O tempo é aquilo que confere ao espaço a sua história, o tempo é aquilo que confere ao espaço a impressão de que nele relações de causalidade se estabelecem, certo? Quer dizer, sem tempo não há causalidade, né? Uma causalidade é fundamentalmente uma hipótese no tempo, né? Portanto, é a projeção do tempo que transforma o espaço em alguma coisa que abriga a duração. Por outro lado, é a espacialidade do tempo que permite que a sensação de tempo tenha referentes mensuráveis e visíveis, que o tempo possa ser contado. Senão o tempo senão vai acontecer com o tempo que vai acontecer daqui a pouco, né? Que é a prova da metafísica prática que eu vou fazer. Mas a ideia é de que movimento, né? Portanto, adesão ao movimento, né? Quer dizer, não é à toa que alguém disse que essas duas dimensões constituem formas a priorísticas da nossa sensibilidade, né? Alguém do século XVIII sugeriu uma coisa parecida com isso, né? Mas a ideia é de que a inscrição ordinária dos humanos ela se dá a partir de formas de associação entre tempo e espaço, percepções de tempo e espaço. Isso é o abrigo do movimento, esse é o abrigo da ação. Se pensamos a preguiça absoluta, né, essa preguiça absoluta ela tem que ter alguma implicação, por negação, com relação ao universo da ação, de uma ação que se imporia para a gente como necessária, como irrecorrível. Daqui, portanto, a pista para o que poderia ser um requisito para a preguiça absoluta. O requisito seria simplesmente a dissociação entre tempo e espaço. A dissociação entre tempo e espaço seria a vivência do tempo sem espaço e a vivência do espaço sem tempo. No ensaio mais longo que eu escrevi a respeito disso, eu trabalho com dois exemplos da experiência do tempo sem espaço e da experiência do espaço sem tempo. A experiência do espaço sem tempo, o ceticismo pirrônico e a reflexão sobre a ataraxia. A experiência do tempo sem espaço, a interpretação do Shabat, feita pelo rabino Abraham Heschel, um rabino norte-americano do século passado, um homem extremamente interessante, companheiro de Martin Luther King na campanha dos direitos civis, e que tinha uma concepção do Shabat como o domínio do tempo não acossado pelas tentações, não tentações no sentido cristão, mas pelas interpelações, pelas solicitações do espaço. Eu não vou ter tempo aqui de pegar a vertente religiosa do argumento, tá? Eu vou me concentrar na vertente puramente filosófica, que é um pouco o que seria, quer dizer, na verdade, a hipótese de que o ceticismo pirrônico é digamos assim, um exemplo, né? uma referência na história da filosofia que nos permite exercitar esse truque metafísico de imaginar, né, uma vivência no mundo abrindo mão de uma das dimensões. Quer dizer, ou eu abro mão do tempo e fico com o espaço, ou abro mão do espaço e fico com o tempo. Se eu conseguir fazer isso, tá certo? Eu me aproximo daquilo que eu estou chamando de preguiça absoluta. Já que eu não vou falar do religioso, deixa eu só contar uma coisa rapidíssima sobre o rabino Heschel, para ilustrar um pouco o que seria a percepção da vivência do tempo sem espaço. Né? O Shabat enfim, é o período que vai das 6 horas, volta das 6 horas da tarde de sexta-feira até mais ou menos às 6 horas da tarde de sábado. Isso hora brasileira, porque depende da luz, né? Então pode ser antes ou depois, dependendo. São 24 horas em que todas as atividades ordinárias que têm a ver com esforço, com produtividade, com
coisas ligadas enfim, com a racionalidade prática, essas coisas são suspensas. Então, durante um Shabat, um homem pio na Polônia, história rabínica, né, foi passear pelas suas terras, quer dizer, pode passear, não tem problema, não posso trabalhar, mas posso andar, posso passear. E nesse passeio, esse homem viu a cerca que cercava o seu vinhedo rompida, né, tinha um buraco na cerca. Ele falou: estou no Shabat, eu não posso consertar essa cerca. Quando acabar o Shabat, eu volto aqui e conserto. Ele foi para casa andando e tal, observando o Shabat de maneira mais rigorosa possível. No dia seguinte, acabou o Shabat, ele foi em direção à cerca para consertar e teve o seguinte pensamento: eu não posso consertar essa cerca, porque o pensamento de consertar essa cerca ocorreu no Shabat. Portanto, eu não posso consertá-la. Isso é a preguiça para além da qual, quer dizer, eu não posso pensar outra coisa. Quer dizer, a ideia de que não há espaço, não há dimensão espacial. Né? Há o palácio no tempo, ou como Rabino Heschel chamava, a simulação da eternidade. Uma eternidade que dura 24 horas, mas que contém nela a eternidade. E a condição de ser eterna não é que o tempo não existe, é o contrário, é que só o tempo existe. Né? A eternidade exige que só o tempo exista. E que não haja nenhum marcador exterior ao tempo que implique em finitude, implique em algum tipo de distração, né, de solicitação. Podemos depois falar um pouco sobre isso, mas o que eu queria mais é usar o resto do tempo que eu tenho para falar um pouco do que seria a versão pirrônica, né, dessa maluquice aqui que eu estou trazendo, que eu estou apresentando para vocês. Então, antes disso, só uma coisa rápida aqui, né? A preguiça pode ser pensada como retração apenas a uma das formas a priorísticas da sensibilidade, ou ao tempo desprovido de espaço, tá? Ou ao espaço dissociado do tempo, o espaço como sede de uma imobilidade e de uma sensação de acronia. De qualquer forma, trata-se da recusa, esse é o ponto importante, a recusa da associação entre tempo e espaço. Tal recusa inscreve-se no fundamento da metafísica da preguiça, de uma metafísica da preguiça. Na ausência da intuição de tempo, a intuição de espaço se faz um domínio marcado pela imobilidade. Na ausência da intuição de espaço, sobrevém uma intuição de tempo sem suporte para a duração, para o fluxo das coisas. É, com efeito, a intuição do tempo que permite que o espaço seja igualmente intuído como lugar, como sede do movimento. De modo simétrico, a intuição de espaço é condição para que o tempo seja percebido como fluxo, como dimensão cronológica na qual o movimento das coisas fixa os seus objetos. Essa, portanto, é a associação, né? Se a preguiça pode ser vista como supressão do tempo, o espaço tenderá a ser tomado como âmbito da sua imobilidade. Do contrário, teríamos que aceitar a razoabilidade da ideia de uma preguiça hipercinética. Né? Se for vista como supressão do espaço, o tempo perde a sua referência exterior para que se configure como fluxo, como sede da mutação, como queria Aristóteles, como número do movimento, segundo o antes e o depois. Pois bem, a metafísica parece proporcionar a única oportunidade para a experiência da dissociação entre tempo e espaço. Nada há, com efeito, de mais avesso à experiência ordinária. Quer dizer, nada mais avesso à experiência ordinária do que esse exercício. Nossa própria percepção do presente, como cotidiano, o representa como uma unidade de tempo formada por intervalos heterogêneos e não comparáveis, cada um dos quais depende, até pelo seu comprimento, do número e da complexidade dos eventos percebidos. Nossa percepção do tempo, como afirmou Pomian, um pensador polonês genial, faz do tempo cotidiano um tempo qualitativo. Pomian dizia o seguinte, aspas, percebemos como simultâneos eventos na realidade sucessivos, contanto que não sejam nem muito numerosos, nem muito intervalados, ou díspares, e que se consideram compreendidos entre 0,15 e 7 segundos. Se deu o trabalho de contar o que seria a dimensão de uma coisa presente. Pois bem, o que eu quero fazer, né, na verdade, insistir um pouco nessa ideia de como é que essa dissociação entre tempo e espaço ela é contra-intuitiva e não é abrigada pela experiência ordinária. Né? O tempo mensurável parece mesmo ser onipotente.
é a interposição de eventos espaciais discretos que exige presença ou ao menos atenção ao mundo do espaço. Isso é que está na raiz da expressão, não tenho tempo para mais nada. Não há mensuração sem teoria do espaço. A numeração do tempo é uma exigência do espaço, de algo exterior ao tempo. Mas, pois bem, vamos então saltar diretamente para a versão. Em que medida o pirronismo apresenta uma versão por uma vivência, né, psicológica, se não prática, né, de uma dessas dimensões, sem a outra. Né? Então vamos lá. Né? Uma passagem clássica retirada de uma das obras de Sexto Empírico ajuda-nos a identificar o núcleo central da argumentação dos céticos. É necessário expor, ainda que de modo breve, tal núcleo, para que o tema da ataraxia, a preguiça dos pirrônicos, emerja com alguma nitidez. A passagem referida define o ceticismo como uma disposição ou atitude mental que opõe diferentes juízos a respeito da real natureza das coisas como algo distinto do modo pelo qual as coisas parecem ser, apresentando tais juízos como equipolentes ou como dotados de idêntica força. Em outros termos, juízos opostos inconciliáveis são postos como equivalentes em suas pretensões de verdade em um estado de equilíbrio e de indecidibilidade, que para o cético acaba por conduzir à suspensão do seu próprio juízo. Diante de juízos rivais a respeito da natureza do mundo ou do fundamento de alguma questão, o cético recusa-se a dar assentimento a quaisquer das proposições em disputa, ao mesmo tempo em que não se dispõe a sustentar que alguma delas seja falsa. Tal atitude de suspensão, uma vez obtida, proporciona um estado de tranquilidade ou de ausência de perturbação à ataraxia. A ataraxia repousa, sobretudo, na desistência em dizer o que as coisas são verdadeiramente por natureza. ênfase no dizer. Três características cruciais do ceticismo pirrônico já estão contidas nessa rápida referência, a saber, primeiro, o princípio da isostenia, ou equivalência entre juízos dogmáticos a respeito de assuntos que não são evidentes, ou fora da percepção ordinária, átomos, exâmeros, substâncias, formas, etc. Segundo, atitude da eporré, suspensão, que se impõe diante de diferentes juízos discrepantes com pretensão de verdade, plausíveis, porém inverificáveis. Terceiro, o desfrute da ataraxia, ou seja, o estado de quietude ou de ausência de perturbação que sobrevém com a cessação do ânimo dogmático por meio de uma interrupção proporcionada pela suspensão. Uma interrupção que pela primeira vez nos chega por um acidente, como a espuma, o suor do cavalo pintado por Apelles, né, que não sabia como pintar, jogou o pincel, não digo na tela, mas na parede, devia ser uma fresca, eu imagino, e disso resultou a representação pictórica da espuma do suor do cavalo. Assim, o Sexto Empírico apresenta a ataraxia. Claro que da segunda e terceira vez a gente aprende a fazer a ataraxia. Não precisa ser por acaso. Mas a primeira ataraxia ninguém esquece. Né? Ela vem por acaso, né? Por essa. Mas, de qualquer maneira, ela nos dessensibiliza para a agonia dogmática, né? Da qual nós começamos a sair com a suspensão. Essa passagem mencionada corrobora a referência de Aristócles a Timon, um dos discípulos de Pirro, reproduzida por Eusébio de Cesareia na preparação para o Evangelho. Em tal comentário, os operadores céticos acima indicados, equipolência, suspensão e ataraxia, aparecem como ações do sujeito a serviço de uma busca de felicidade. Para usar o conceito de um filósofo não cético falecido, há uma sobredeterminação da moralidade, né, nesse exercício epistemológico. Né, quer dizer, um certo desejo, né, pela eudaimonia, pela felicidade. Trata-se de interessante associação entre um conjunto de procedimentos de ordem cognitiva, isostenia, eporré e ataraxia, sobretudo isostenia e eporré, né? Portanto, uma associação entre um conjunto de procedimentos de ordem cognitiva, a serviço, porém, de uma finalidade moral, a da obtenção de felicidade ou de prazer, como aparece em Enesidemo, obtenção de prazer. Segundo a menção a Timon, a obtenção de felicidade deriva da consideração de três problemas. Qual é a verdadeira natureza das coisas? Que atitude eu devo tomar diante dessa natureza? E o que resulta dessa atitude? As respostas, né, pela ordem. A verdadeira natureza das coisas é indeterminada, né, nosso juízo sobre elas não é nem falso nem verdadeiro. Diante dessa indeterminação, segunda resposta, a atitude que se segue é a da suspensão. E terceiro, o que resulta dessa suspensão, como eu já disse, afasia, ataraxia
prazer. Não é só ataraxia, é afasia. Afasia. Tá? Ataraxia e prazer. Tá? Eu sigo aqui uma tradução do Jean-Paul Dimon, tá? Os fragmentos dos céticos, que fazem referência exatamente a essa tríade, afasia, ataraxia e prazer. Bom, esses aspectos todos, quer dizer, natureza das coisas, a atitude que nós temos diante delas, os efeitos da atitude, já são plenamente inseridos na sequência clássica, equipolência, suspensão e eporré. Tá? É importante levar em conta que as coisas têm caráter indeterminado, tá? Quer dizer, não nos é dado tomar como incontroversos juízos que atribuem propriedades imanentes e objetivas e sentidos ocultos às coisas. É claro que não somos impedidos de proferir tais juízos, e com efeito fazemos isso o tempo todo. O que os céticos estão a dizer é que parece não estar ao nosso alcance fazê-lo de modo incontroverso, de uma forma tal a tornar impossível a formulação de qualquer juízo diverso e alternativo. Em seu combate ao dogmatismo, os céticos não disputam a verdade ou a falsidade de juízos que pretendem revelar o que está além da percepção comum. Argumentam, assim e tão somente, que juízos a respeito de assuntos não acessíveis à experiência comum não são capazes de obter assentimento incontroverso. Bom, o ponto de chegada do percurso equipolência-suspensão, como sabemos, é a ataraxia. Tal resultado confunde-se com a obtenção de felicidade, mas afinal, que felicidade se trata? Tá? De que felicidade se trata? Para o sexto empírico, quer dizer, felicidade tem a ver, portanto, com a preguiça absoluta, né? Só para vocês não terem a percepção, a sensação de que eu esqueci o tema da preguiça. Ela vai aparecer daqui a pouco. Tá? Para o sexto empírico, o homem feliz é conduzido por duas orientações. Primeira, nada deve ser, por natureza, objeto de desejo ou aversão, por natureza. Segundo, as preferências humanas são determinadas por diferenças da circunstância e de tempo. Elas não são absolutas. Não há como, portanto, justificar adesões absolutas, mas tão somente adesões circunstanciais. Pode-se, portanto, supor que o homem feliz é portador da crença de que nada é intrinsecamente dotado de qualidades objetivas. Nesse sentido, ele não se ocupa da natureza da felicidade. Ao contrário, os que aceitam a exigência da objetividade, do bem e da verdade, são hospedeiros de uma vida infeliz. Tal infelicidade decorre tanto da necessidade de perseguir o que se julga ser um bem autêntico, verdadeiro e indispensável, como do espectro sempre presente da privação do seu gozo, perder isso. As condições para que a ataraxia conduza à eudaimonia parecem agora claras. Trata-se de eliminar do campo de reflexão, como tema obrigatório, a questão de saber se existem coisas boas ou más, por natureza. A felicidade obtida é, antes de tudo, a ausência de vontade de inserção nos jogos agônicos dogmáticos, na determinação compulsória do que é e deve ser verdadeiro. Sobretudo, trata-se de uma recusa a um desenho de mundo no qual a ação humana exige o estabelecimento de premissas verdadeiras. A dimensão existencial da ataraxia pode ser bem atestada no modo cético de lidar com os dogmáticos, é o tema da filantropia. O cético é um filântropo que procura curar o dogmático da sua precipitação e do amor de si próprio. Quer dizer, o dogmático é um narcisista, é um precipitado, né? É uma apresentação pouco simpática do que é o dogmático, mas é no contraste com essa persona do dogmático que a disposição do cético fica mais vívida. E aqui o tema da preguiça começa a ganhar, do meu ponto de vista, alguma nitidez. O dogmático para o cético aparece, sobretudo, como alguém que fala em excesso. Fala em excesso. Alguém que se apresenta como obcecado pela predicação. Esse é o ponto. O dogmático é obcecado pela predicação. É pela predicação que o dogmático, para além de dogmatizar, exerce a sua precipitação. Ele diz o que as coisas são, portanto, ele predica o tempo todo. Esta, por sua vez, pode ser compreendida como obsessão de controle sobre o tempo, que a predicação exige uma concepção de tempo. A precipitação do dogmático implica um regime de captura do tempo futuro. A pressa em dizer o que há, ou de forma ainda mais evidente, o que será, o que deve ser, revela um regime de existência no mundo para o qual o controle do tempo aparece como crucial. A própria estrutura gramatical da predicação denota duração,
sobretudo quando preenchida por enunciados sobre o futuro. A predicação é o suporte gramatical da existência dos humanos. O cético não pode, dessa forma, evitá-la. Adota, no entanto, como regime próprio o que poderíamos designar como um regime de predicação mínima, no qual o operador cede lugar ao operador parece ser, tal como em famosa asserção de Timon, que todos nós conhecemos. Eu não asseguro que o mel seja doce, realmente doce, mas que ele parece ser doce, eu garanto. Por exemplo, todos nós damos quando falamos disso. A gente sempre usa essa frase do Timon para explicar para os nossos alunos a diferença entre fenômeno e substância, mas é interessante usar também essa frase para postular a diferença entre predicação máxima e predicação mínima. Quando eu digo que o mel é doce, eu estou exercendo uma predicação máxima, um juízo de existência absoluto, e quando eu digo que parece ser, ainda que esteja predicando, essa predicação é mitigada, ela é moderada. É isso que eu estou designando como um regime de predicação mínima. Quer dizer, menos que a predicação mínima, só afasia, a ausência de qualquer predicação. Então a linguagem do personagem do Pirandello, que acabou internado, evidentemente, e só falava pássaros, luzes, microfone, água, relógio, quer dizer, aderido a uma linguagem de sons referidos a coisas, mas sem qualquer ambição ao nexo, portanto, sem ambição à predicação. É um livro belíssimo, esse do Pirandello, em 100 mil. Mas, enfim, mais do que filigrana discursiva de uma teoria da existência mais do que filigrana discursiva, a escolha do operador parece um capricho do cético, escolheu parece ser com relação a ela. Mais do que uma filigrana, a escolha do operador parece ser, como marcador de presença, decorre de uma teoria da existência precisa. Ao recusar-se a extrair implicações práticas de enunciados dogmáticos, os céticos orientam-se pelo comum, ou, em outras palavras, por aquilo que aparece, o mundo constituído por fenômenos cuja ocorrência é compartilhada com outros seres humanos. As obrigações que se impõem ao cético são aquelas tornadas possíveis pela sua experiência com a vida comum, sede de valores e práticas compartilhadas. Em tal domínio, incontáveis formas de predicação aparecem como condições necessárias para a vida prática. E com relação a elas, a suspensão é impossível, já que o ceticismo não é, de modo algum, uma forma de solipsismo. A predicação dogmática, de modo distinto, instaura um regime agônico para lidar com o tempo, na medida em que este aparece como lugar de materialização de verdades absolutas e imperativas. A suspensão cética, mais do que se afastar do conteúdo das proposições dogmáticas, afasta-se de um regime no qual o tempo aparece como marcador fundamental da existência. O tempo deixa de ser um marcador de existência. Desta forma, tomar os fenômenos, aquilo que aparece, como marcadores existenciais, traz consigo um elogio da possibilidade da vivência do espaço sem a agonia da precipitação no tempo. É evidente que o cético distinguirá o dia de hoje do dia de ontem, como bem fazia o bom John Ellis MacTaggart, o que não impediu que ele refutasse a existência do tempo. O que o cético pirrônico parece recusar é a participação em uma metafísica que faz do tempo o lugar de materialização de verdades detectadas pelos logoi dogmáticos. O tempo é o lugar, é o espaço de realização daquilo que os logoi dogmáticos apresentam. Temos, portanto, aqui uma base poderosa para sustentar um argumento a respeito da suspensão do tempo como um dos requisitos postos para a metafísica da preguiça. Tal argumento dá passagem à vivência de um espaço sem direção pré-determinada, sem orientação normativa compulsória para qualquer futuro, sem o imperativo da precipitação e da aceleração, já que o futuro exige predicação. Em termos mais concisos, uma afirmação do espaço, sem a agonia da precipitação no tempo. O tempo, para o dogmático, é o lugar da agonia. O dogmatismo exige predicação absoluta, o que é uma condição lógica para juízos a respeito do que são e devem ser as coisas. A linguagem do dogmatismo exerce, quer dizer, se a gente, inclusive, fosse pensar a experiência do mel para o dogmático, o mel do Timon, poderia dizer o seguinte: para o dogmático, o mel só se faz inteligível porque ele educou os seus sentidos,
Quer dizer, a experiência do mel do Timon, de dizer que o mel parece ser doce, só é inteligível porque ele educou seus sentidos segundo a métrica do conceito abstrato e universal de doçura. Tá? Quer dizer, é o conceito de doçura que permite que, ao provar o mel, eu diga o mel é doce. Essa seria, né, a sentença do Timon lida dogmaticamente, né? Quer dizer, a predicação máxima do mel ser doce. Né? A linguagem do dogmatismo exerce-se por meio de predicações absolutas, concluindo já o argumento. Um juízo dogmático é uma doação de sentido, com pretensões de verdade. Trata-se de dizer o que são e devem ser as coisas, para além do modo pelo qual parecem ser. O cético, ao adotar o critério da aparência, orienta-se por uma predicação mínima, aproximada mesmo da redundância. Para si, o que comumente se define como realidade será um efeito de impressões e assentimentos moderados e costumeiros. Tais termos indicam a presença de um sujeito que manifesta um mínimo de envolvimento epistêmico com suas próprias proposições a respeito do mundo. Para o cético, e agora parágrafo final, para o cético, o fenômeno é o marcador da existência. Eis aqui uma representação do tema do critério de realidade que exige uma ambiência espacial. Certo? Quer dizer, a inteligibilidade da proposição de que o fenômeno é marcador de existência exige referencialidade espacial, já que o fenômeno retira sua inteligibilidade de conjuntos de circunstâncias. Terceiro ou quarto tropo de Eliseu, não estou com a Bíblia aqui do lado, senão eu citava o tropo certo. Né? Retira-se a inteligibilidade de conjunto de circunstâncias que afetam tanto os objetos como os próprios sujeitos da percepção. O sujeito da percepção não é afetado pela duração. Ele não é afetado pela duração. Tema que Hume depois vai extrair consequências para a ideia de causalidade. A metafísica pirrônica da preguiça ergue-se, portanto, sobre uma atitude filosófica de proteção da experiência do espaço contra a precipitação contida no tempo, como objeto de desejos dos obsessivos da predicação. Ainda que ativo entre os demais humanos, o cético é habitado por uma reserva metafísica preguiçosa, que imuniza o espaço dos jogos de precipitação-predicação responsáveis pela aceleração do tempo. É esse, basicamente, o argumento, né, de uma possível versão da metafísica da preguiça, tendo a tradição do ceticismo pirrônico como vítima, né, da minha interpretação. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado.